Nunca gostei de cargas sem identificação. Em anos de estrada, aprendi que quando o papel vem limpo demais, sem descrição clara do conteúdo, é porque alguém não quer perguntas. Mesmo assim, aceitei o frete. O valor era alto, o trajeto curto e a entrega precisava ser feita antes do amanhecer. Tudo indicava uma viagem simples. Carreguei o caminhão ainda no fim da tarde, em um galpão afastado da cidade. Nenhuma placa, nenhum logotipo, apenas um pátio amplo cercado por muros altos e iluminação branca demais para um lugar tão vazio. Os homens que cuidaram da carga não disseram uma palavra além do necessário. Usavam luvas grossas, máscaras evitavam contato visual. O baú foi lacrado na minha frente. Antes de sair, um deles se aproximou e disse algo que ainda ecoa na minha cabeça: que eu não abrisse o compartimento por motivo algum, nem em caso de emergência, nem se ouvisse algo estranho. Ri na hora. A estrada começou tranquila. Um trecho longo de asfalto cortando áreas rurais, poucas casas, quase nenhum movimento. O céu escureceu rápido e logo só restavam os faróis iluminando a faixa estreita à frente. O rádio funcionava mal, pegando apenas estações distantes que iam e vinham entre chiados. Foi depois da primeira hora que notei a mudança. O caminhão parecia mais pesado, não de forma brusca, mas gradual, como se a carga tivesse se deslocado para o fundo do baú. Ajustei a velocidade, testei os freios, tudo parecia normal. Mesmo assim, havia uma resistência estranha, como se o veículo estivesse lutando contra algo invisível. Alguns quilômetros depois, ouvi o primeiro som. Não era alto. Um impacto seco, abafado, vindo de dentro do compartimento. Pensei em algo mal preso. Talvez uma caixa solta. Continuei dirigindo, tentando ignorar. O som veio de novo. Dessa vez, mais próximo da cabine. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou e senti um arrepio subir pelas costas. A estrada seguia vazia, reta demais, silenciosa demais. Olhei pelo retrovisor, esperando ver algo fora do normal, mas só havia escuridão atrás de mim. O caminhão balançou levemente, não como buraco ou vento. Foi movimento interno, como se algo tivesse mudado de posição. Engoli em seco e aumentei o volume do rádio, tentando preencher o silêncio. A música entrou distorcida, lenta, quase irreconhecível. Foi então que senti. Não ouvi. Senti. Uma presença atrás de mim, separada apenas por uma parede fina de metal. Algo que ocupava espaço, que respirava pesado, que parecia consciente da minha existência. O baú não estava apenas carregado. Estava ocupado. Segurei o volante com mais força e tentei manter o foco na estrada. Mas a certeza começou a se formar, fria e inevitável. Eu não fazia ideia do que estava transportando. E, seja lá o que fosse, sabia exatamente para onde eu estava indo. Mantive os olhos fixos na estrada, tentando me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Carga mal distribuída. Estrada irregular. Cansaço. Repeti isso como um mantra enquanto o caminhão avançava pela escuridão. Mas o peso continuava mudando. Não era algo constante. Às vezes, parecia concentrado na traseira, forçando a suspensão. Em outros momentos, a sensação era de que algo se deslocava lentamente em direção à cabine, tornando o volante mais pesado, exigindo correções sutis para manter o caminhão na faixa. Reduzi a velocidade. O motor respondeu normal, mas o som do caminhão parecia abafado, como se o ar ao redor estivesse mais denso. O silêncio da estrada se intensificou, e percebi que não via mais postes, casas ou qualquer sinal de civilização havia muito tempo. Apenas as linhas brancas no asfalto surgindo e desaparecendo sob os faróis. O rádio desligou sozinho. O visor apagou e nenhum botão respondeu. Aquilo me irritou mais do que assustou. Alcancei o painel, tentei religar, mas foi inútil. O silêncio voltou a dominar tudo, quebrado apenas pelo motor e pela minha respiração cada vez mais curta. Foi quando ouvi algo deslizar. Não foi uma batida. Foi um arrastar lento, pesado, vindo do fundo do baú. O som avançava em intervalos irregulares, como se algo estivesse se ajustando ao movimento do caminhão. Cada vez que o som parava, o peso se estabilizava por alguns segundos, antes de se mover de novo. Senti a garganta secar. Olhei para o relógio.
O tempo parecia avançar mais devagar do que o normal. Os minutos se arrastavam e a estrada não mudava. Nenhuma curva, nenhuma placa, nenhum cruzamento. Era como se eu estivesse preso em um trecho infinito. O caminhão deu um leve solavanco. Não foi o suficiente para me tirar da direção, mas foi claro demais para ser ignorado. Algo tinha se apoiado na parede interna do baú, bem atrás da cabine. O metal vibrou, transmitindo o impacto direto para o banco. Minha espinha gelou. Pensei em parar, encostar no acostamento, descer, verificar o lacre. Mas a lembrança do aviso no galpão voltou com força. Não abra o compartimento, por motivo algum. Foi então que percebi outro detalhe. O peso reagia a mim. Sempre que eu pensava em parar, o movimento aumentava, como se a carga percebesse minha intenção. Quando eu acelerava, o som diminuía, quase como se estivesse satisfeita com o avanço. A estrada começou a mudar. O asfalto parecia mais escuro, absorvendo a luz dos faróis. As margens desapareceram, substituídas por um vazio profundo que eu não conseguia distinguir. Era como dirigir por um corredor suspenso no nada. O medo já não era só do que estava atrás de mim. Era da estrada à frente. Senti uma pressão estranha na cabeça, acompanhada por pensamentos que não pareciam totalmente meus. Ideias surgiam, insistentes, sugerindo que eu continuasse, que não parasse, que entregasse a carga, prometendo, de alguma forma, que tudo terminaria bem se eu obedecesse. A presença atrás de mim se moveu outra vez, mais perto do que antes. O metal do baú estalou, e por um instante tive a certeza de que algo estava encostado exatamente atrás do meu banco. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando não entrar em pânico. Mas naquele momento, compreendi algo que fez meu estômago afundar. A carga não estava apenas sendo transportada. Ela estava me conduzindo. Continuei dirigindo porque parar já não parecia uma opção. O simples ato de reduzir a velocidade fazia o caminhão reagir de forma estranha, como se algo se agitasse no fundo do baú, exigindo movimento constante. Manter o caminhão em marcha era a única coisa que mantinha aquele equilíbrio frágil. A estrada começou a se deformar diante dos meus olhos. As linhas no asfalto não seguiam mais um padrão reto. Elas se curvavam suavemente, como se estivessem sendo puxadas para dentro do chão. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente, e além disso havia apenas escuridão, densa e imóvel, como uma parede sólida. Senti a sensação incômoda de estar sendo observado. Não vinha do retrovisor, não vinha do baú, vinha da própria estrada, das margens invisíveis, do espaço vazio ao redor. Era como se aquele lugar tivesse consciência da minha presença, analisando cada movimento que eu fazia. O painel começou a falhar. Os indicadores piscavam, mesmo sem alteração real na velocidade ou no motor. O marcador de combustível oscilava sem lógica. O relógio girava lentamente para trás, depois avançava de uma vez só. Tudo dentro da cabine parecia perder o sentido normal. Foi então que ouvi a voz. Ela não vinha pelos ouvidos. Surgiu diretamente na minha mente, baixa, lenta, carregada de uma calma perturbadora. Não dizia palavras completas, apenas ideias soltas, sensações. A certeza de que eu estava no caminho certo, de que aquele trajeto sempre existiu, de que eu já tinha passado por ali antes. Tentei pensar em outra coisa. Concentrei-me em lembranças simples. Um posto comum, um café quente, conversas triviais na estrada. Mas cada tentativa era abafada, como se minha mente estivesse sendo coberta por uma névoa interna. O retrovisor tremeu. Por reflexo, olhei. Por um instante, vi algo impossível. A lona interna do baú parecia pulsar, como se estivesse sendo pressionada de dentro para fora. A forma não era definida, mas havia volume, intenção, um contorno que lembrava algo vivo tentando se ajustar a um espaço que não lhe pertencia. Desviei o olhar imediatamente, com medo de confirmar o que meus olhos tinham sugerido. A estrada se estreitou. Não fisicamente, mas na sensação. O ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar. Meus ombros contraíram e percebi que eu dirigia curvado, como se estivesse passando por um túnel invisível. A voz voltou, mais próxima. Dessa vez, trouxe uma promessa clara. Se eu continuasse, se não resistisse, se aceitasse,
tudo terminaria logo. A viagem acabaria. O peso deixaria de existir. Eu só precisava confiar. Meu coração disparou. Não era uma ameaça direta. Era algo pior. Uma oferta. A presença atrás de mim se moveu novamente e senti o banco pressionar levemente minhas costas. Não havia toque físico, mas a certeza de proximidade era absoluta, íntima demais. Engoli em seco. Percebi que a estrada não levava a um destino comum. Ela não ligava cidades, não encurtava caminhos. Ela existia apenas para conduzir aquilo que eu carregava. E eu não era o motorista. Eu era parte da entrega. O primeiro sinal de que eu estava perdendo o controle foi o volante. Minhas mãos ainda estavam firmes nele, mas a sensação era de que eu apenas acompanhava o movimento, não o comandava. Pequenos ajustes aconteciam sozinhos, correções suaves demais para serem acidentes. O caminhão seguia perfeitamente alinhado com a estrada, mesmo quando eu tentava forçar uma mudança de direção. Pisei no freio. O pedal respondeu com resistência mínima, como se estivesse afundando em algo macio demais. A velocidade diminuiu apenas um pouco e imediatamente senti o peso atrás de mim se agitar. Não foi violento, mas foi reprovador. A mensagem era clara. Não era permitido parar. A cabine começou a mudar. As sombras nos cantos ficaram mais profundas, alongadas, escorrendo pelas superfícies como se a luz tivesse dificuldade em existir ali dentro. O vidro do para-brisa parecia mais espesso, distorcendo a estrada, curvando o horizonte de forma antinatural. Senti algo pressionar minha mente. Não era mais uma sugestão. Era uma invasão lenta, metódica. Pensamentos que não eram meus surgiam completos, organizados, ocupando espaços que antes pertenciam à minha vontade. A certeza de que resistir era inútil. A sensação de que eu sempre estive destinado àquele momento. Minhas lembranças começaram a falhar. Rostos de pessoas conhecidas perdiam detalhes. Lugares importantes se tornavam vagos, sem forma definida. Quanto mais eu tentava me apegar a quem eu era, mais essas memórias se dissolviam, substituídas por imagens da estrada, do caminhão, do movimento constante. O retrovisor escureceu. Não refletia mais a estrada atrás de mim. Mostrava apenas o interior do baú. Um espaço amplo demais para o tamanho real do caminhão, envolto em sombras densas. No centro, algo se erguia lentamente. Não tinha uma forma única. Partes se moviam, se ajustavam, como se estivesse sempre se recompondo. A superfície parecia irregular, marcada por volumes que lembravam membros mal definidos, alongados, unidos por uma massa escura e pulsante. Desviei o olhar, mas a imagem permaneceu gravada na minha mente. Senti o banco se moldar ao meu corpo, prendendo meus movimentos. Meus braços ficaram pesados, difíceis de levantar. A respiração se tornou curta, controlada por um ritmo que não era mais o meu. A presença se aproximou da cabine. Não fisicamente, mas em essência. Era como se estivesse se estendendo através do espaço, atravessando o metal, distância e lógica. Uma parte dela já estava comigo, misturada aos meus pensamentos, às minhas reações. A voz voltou, agora clara. Não havia raiva. Não havia pressa. Apenas autoridade. Disse que eu estava cumprindo meu papel. Que muitos antes de mim haviam feito o mesmo. Que a estrada exigia um condutor, alguém de carne, alguém capaz de atravessar limites que ela não podia cruzar sozinha. Minhas mãos se moveram sozinhas. Engataram a marcha correta. Ajustaram a velocidade ideal. O caminhão avançava com precisão absoluta, como se motorista e veículo fossem uma única coisa. Em um último esforço, tentei gritar, mas minha garganta não respondeu. O medo ainda existia, intenso, sufocante. Mas agora ele já não guiava minhas ações. Eu estava consciente. E isso era o pior de tudo. Não sei dizer quanto tempo passou desde que deixei de lutar. O conceito de tempo perdeu o sentido dentro da cabine. A estrada continuava à frente, sempre igual, sempre silenciosa, como se existisse fora do mundo real. Eu ainda estava acordado. Isso ficou claro rápido demais. Eu sentia o volante sob minhas mãos, o banco moldado ao meu corpo, o ritmo controlado da respiração. Mas tudo funcionava como um sistema automático. Eu observava minha própria condução como alguém preso dentro de si mesmo. A estrada começou a descer.
Não era uma ladeira comum. A sensação era de mergulho. O horizonte desapareceu, engolido por uma escuridão espessa que não refletia luz alguma. Os faróis iluminavam apenas alguns metros, revelando um asfalto antigo, marcado por rachaduras profundas, como se aquele caminho fosse usado há muito mais tempo do que deveria existir. Placas surgiram. Não indicavam cidades. Não tinham números. Apenas símbolos desgastados, impossíveis de compreender, mas estranhamente familiares. Algo dentro de mim reagia a eles, reconhecendo o percurso como correto. O caminhão reduziu sozinho. À frente, vi o que parecia ser um pátio amplo, cercado por estruturas indefinidas, como galpões distorcidos pela sombra. Não havia céu, apenas um vazio escuro acima, pressionando tudo para baixo. O caminhão parou. Pela primeira vez desde o início da viagem, o motor se desligou sem protesto. O silêncio se instalou, pesado, definitivo. Senti a presença se afastar de mim. Não completamente, apenas o suficiente para que eu entendesse o que estava acontecendo. A porta do baú se abriu sozinha. Não ouvi o metal se mover, mas soube que estava aberta. O ar dentro da cabine mudou, tornando-se frio, carregado de uma sensação antiga, como poeira de algo que nunca deveria ter sido despertado. A criatura começou a sair. Não caminhava, deslizava. A forma se reorganizava a cada movimento, volume se estendendo, outro se retraindo, como se estivesse se libertando de um limite que já não precisava respeitar. Não havia olhos visíveis, mas a certeza de que ela percebia tudo era absoluta. Ela não me olhou. Não precisava. Eu era apenas o meio. Compreendi então o propósito da estrada. Ela não ligava lugares. Ela ligava estados de existência. E precisava de alguém vivo para mantê-la aberta, alguém consciente o suficiente para conduzir, mas fraco bastante para não impedir o trajeto. Quando a criatura desapareceu entre as estruturas, senti algo se romper dentro de mim. O controle voltou. Minhas mãos tremiam no volante. O peso havia sumido. O caminhão estava vazio. Saí da cabine com dificuldade, as pernas fracas. Ao redor, o pátio já não existia. Eu estava parado no acostamento de uma estrada comum, sob um céu nublado, com o sol começando a nascer. Nenhum galpão, nenhuma escuridão infinita. Apenas meu caminhão. Voltei para a cabine e liguei o motor. Funcionou normalmente. O rádio voltou a emitir som. Uma música comum, como qualquer outra manhã. Segui viagem. Nunca contei isso a ninguém da estrada. Mas às vezes, quando passo por certos trechos isolados, sinto a mesma pressão na cabeça, a mesma certeza insistente de que estou sendo observado. E então entendo. A estrada não termina. Ela apenas espera o próximo motorista disposto a carregar o que não pertence a este mundo. Se essa estrada te deixou inquieto, deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Comenta aqui embaixo se você teria coragem de aceitar uma carga sem saber o que realmente está levando. E não saia ainda, porque a história 2 já vai começar, e o terror da próxima viagem não vem da estrada, mas de um lugar onde ninguém deveria parar. A estrada rural do interior do Paraná sempre foi silenciosa de madrugada, mas naquela noite o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Eu dirigia havia horas, com os faróis cortando a escuridão e revelando apenas faixas de asfalto desgastado, cercadas por campos extensos e árvores retorcidas que surgiam e desapareciam na periferia da luz. Não havia casas. Não havia postes. Apenas o caminho estreito e o som constante do motor, que até então era a única coisa que me mantinha ancorado à realidade. O relógio no painel marcava pouco depois das 3 da manhã. Foi nesse momento que a primeira pane aconteceu. As luzes do painel piscaram rapidamente, como se o caminhão tivesse engasgado. O rádio desligou sozinho, deixando a cabine mergulhada em um silêncio ainda mais profundo. Toquei nos botões por reflexo, mas nada respondeu. O motor continuava funcionando, mas havia algo errado no ar, uma sensação estranha de instabilidade. Continuei dirigindo, tentando ignorar o desconforto crescente. Alguns quilômetros à frente, os faróis falharam. Por um segundo, a estrada desapareceu completamente e meu coração disparou. A luz voltou logo em seguida, mas mais fraca, amarelada, como se estivesse sendo drenada. Reduzi a velocidade,
sentindo um aperto no peito que não tinha nada a ver com cansaço. Olhei ao redor. A paisagem parecia imóvel demais. Nenhum inseto batia no para-brisa. Nenhum animal cruzava a estrada. Nem mesmo o vento parecia se mover entre as árvores. O caminhão deu um solavanco e morreu. O motor se desligou de uma vez e o mundo ficou estático. Apenas os faróis permaneceram acesos, iluminando um trecho curto da estrada e revelando poeira suspensa no ar, parada como se o tempo tivesse desacelerado. Respirei fundo antes de descer. O ar do lado de fora estava frio, com um cheiro úmido de terra e vegetação fechada. A estrada parecia ainda mais estreita à vista de fora, cercada por uma escuridão compacta que engolia tudo além do alcance da luz. Caminhei até a frente do caminhão, abrindo o capô com cautela. Não entendia muito de mecânica, mas precisava ao menos fingir que estava fazendo algo. Enquanto observava o motor, sentia algo diferente. Uma presença. Levantei a cabeça lentamente. À margem da estrada, entre as árvores, sombras se acumulavam. Não eram sombras normais, projetadas por algo sólido. Elas pareciam independentes, imóveis demais, densas demais. Algumas tinham formas alongadas, outras pareciam se aglomerar umas às outras, todas voltadas na minha direção. Senti um arrepio subir pela espinha. Dei alguns passos para trás, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Foi quando vi o reflexo no vidro da cabine. Havia uma silhueta lá dentro. Não era minha. A forma estava sentada no banco do motorista, imóvel, escura, como se fosse feita apenas de ausência de luz. Não havia detalhes no rosto, apenas a sugestão de alguém observando através do para-brisa. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei diretamente para a cabine. Ela estava vazia. Quando voltei a encarar o reflexo, a silhueta já não estava mais lá, mas as sombras à beira da estrada haviam se aproximado um pouco mais, quase imperceptivelmente. Naquele instante, entendi que o caminhão não havia parado por acaso. Algo naquela estrada havia acordado. E agora, sabia que eu estava ali. Voltei lentamente para a lateral do caminhão, sem tirar os olhos da cabine. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse tentando me segurar. O motor continuava morto, e o silêncio da estrada rural se tornava quase insuportável, pressionando meus ouvidos. As sombras não haviam desaparecido. Elas permaneciam entre as árvores, espalhadas de forma irregular, como figuras que tinham parado no meio de um movimento. Não se moviam, mas eu sentia que cada uma delas estava consciente da minha presença, avaliando cada gesto meu. Abri a porta da cabine com cuidado. O interior estava exatamente como eu havia deixado. O banco vazio, o volante imóvel, o painel apagado. Ainda assim, a sensação de que eu não estava sozinho ali dentro era forte demais para ignorar. O ar parecia mais frio, carregado de algo antigo, difícil de definir. Subi na cabine com cautela, sentando-me no banco do passageiro por instinto, evitando ocupar o lugar do motorista. Assim que fechei a porta, ouvi um leve estalo vindo do painel. As luzes se acenderam sozinhas. Não com força total, mas de forma fraca, irregular. Os ponteiros tremiam, como se estivessem lutando para funcionar. O rádio ligou por alguns segundos, emitindo apenas estática antes de se calar novamente. Olhei pelo para-brisa. As sombras haviam se aproximado mais da estrada. Agora, eu conseguia distinguir melhor suas formas. Algumas pareciam humanas, altas e estreitas. Outras eram baixas, distorcidas, com contornos indefinidos. Todas permaneciam à margem da luz, evitando entrar completamente no alcance dos faróis. Senti uma pressão estranha no peito. Era como se o ar estivesse sendo sugado lentamente, tornando cada respiração mais curta. Levei a mão ao volante e naquele instante tive uma sensação intensa de rejeição, como se aquele lugar não quisesse que eu estivesse ali. O painel piscou outra vez. No vidro do para-brisa, por um breve momento, vi reflexos que não correspondiam ao que estava à frente. Rostos deformados surgiam e desapareciam, sobrepostos à imagem da estrada. Expressões vazias, bocas abertas em silêncio, olhos escuros demais para serem humanos. Fechei os olhos com força. Quando tornei a abrir, os reflexos haviam sumido, mas a sensação de presença havia aumentado.
Era como se algo estivesse agora dentro da cabine comigo, ocupando o espaço entre os bancos, respirando um ar que não precisava. As sombras começaram a se mover. Não avançavam de uma vez. Deslizavam lentamente, quase imperceptíveis, contornando as árvores, aproximando-se pelas laterais da estrada. O campo ao redor parecia se fechar, como se aquele trecho do Paraná tivesse se transformado em um espaço isolado do resto do mundo. Senti um pensamento que não era meu atravessar minha mente. A ideia de que eu não deveria sair dali, de que aquele lugar precisava de alguém, de que a estrada sempre cobra um preço quando é atravessada durante a madrugada. Segurei o volante com força, tentando manter o controle da minha própria mente. O medo já não era apenas do que eu via, mas começava a se infiltrar dentro de mim. Lá fora, as sombras pararam novamente, mas agora estavam mais perto. Perto demais. O caminhão sempre foi meu refúgio. Um espaço pequeno, conhecido, onde eu tinha controle. Mas naquela madrugada, sentado dentro da cabine, percebi que ela havia deixado de ser segura. As sombras já não respeitavam a distância da luz. Elas se aproximavam dos faróis, tocando a claridade sem se dissipar. A luz atravessava aquelas formas, mas não as afastava. Era como se não fossem feitas de escuridão comum, mas de algo mais denso, mais antigo. O para-brisa começou a embaçar por dentro. Passei a mão no vidro, tentando limpar, mas a névoa voltava imediatamente, formando marcas irregulares, como se algo estivesse respirando ali. Cada vez que eu inspirava, sentia o ar mais pesado, carregado de um cheiro metálico difícil de identificar. O banco ao meu lado afundou levemente. Não vi nada se sentar, mas senti o peso. A cabine se ajustou, como se estivesse acomodando um passageiro invisível. Meu corpo reagiu antes da mente, e um calafrio percorreu meus braços. Não ousei olhar. O painel começou a emitir falhas constantes. As luzes piscavam em padrões estranhos, sem lógica. O marcador de combustível caiu de repente, depois voltou ao normal. O relógio girou alguns minutos para trás. Ouvi pensamentos que não eram meus. Não eram vozes claras, mas intenções. Sensações de rancor, de dor acumulada, de algo que havia ficado preso naquele trecho de estrada por muito tempo. Eu sentia essas emoções como se fossem minhas, invadindo memórias, distorcendo lembranças. Olhei pelo retrovisor. Por um instante, vi algo impossível. A estrada atrás de mim estava diferente. Não havia campos nem árvores. Apenas uma extensão vazia, coberta por uma névoa espessa, onde sombras se moviam livremente, sem limites. Voltei a olhar para frente, com o coração acelerado. O volante girou alguns graus sozinho. Não foi brusco. Foi suave, controlado. Um gesto deliberado. Tentei resistir, segurando com força, mas meus braços estavam pesados, como se a energia estivesse sendo drenada. A presença ao meu lado se aproximou. Senti um frio intenso no ombro, descendo pelo braço. A sensação não era de toque físico, mas de algo atravessando meu corpo, explorando, testando meus limites. Minha respiração ficou irregular, e por um momento tive dificuldade para lembrar onde eu estava. As sombras lá fora pararam de se mover. Elas aguardavam. Compreendi, então, que aquilo não era uma assombração isolada. Eram várias presenças, ligadas entre si por uma energia comum, negativa, faminta. Espíritos presos àquele lugar, incapazes de seguir adiante, buscando algo vivo para se ancorar. E eu estava ali. O caminhão estremeceu levemente, como se estivesse respondendo a um comando invisível. O motor tentou dar partida sozinho, falhando em seguida. O medo tomou uma nova forma dentro de mim. Não era mais apenas pânico. Era a certeza de que, se eu não saísse dali, não sairia mais sozinho. O motor voltou a tentar funcionar sem que eu tocasse na chave. O painel piscava de forma irregular, lançando flashes fracos de luz pela cabine, revelando sombras que não correspondiam a nenhum objeto real. Minhas mãos começaram a tremer. Não era apenas medo. Era como se algo estivesse puxando minha energia para fora, drenando cada esforço de resistência. O volante parecia mais pesado a cada segundo, e manter as mãos firmes exigia uma força que eu já não tinha. A presença ao meu lado se intensificou. Senti o frio se espalhar pelo meu torso, invadindo meu peito, pressionando minha respiração. Minha visão ficou turva,
e por alguns instantes tive dificuldade para distinguir onde terminava meu corpo e onde começava aquela influência invisível. O campo ao redor reagiu. As sombras deixaram de se esconder entre as árvores, passaram a contornar o caminhão. Moviam-se lentamente, formando um círculo silencioso, fechando todas as rotas de fuga. A estrada à frente parecia mais estreita, como se estivesse sendo comprimida. O rádio ligou sozinho. Não transmitia música, apenas vozes distorcidas, sobrepostas, murmurando algo que eu não conseguia compreender, mas que carregava uma intenção clara. Era um chamado, um convite para ceder, para descansar, para deixar que eles assumissem. Fechei os olhos com força. Dentro da minha mente, imagens começaram a se misturar. Lembranças minhas eram atravessadas por cenas que eu nunca vivi. Estradas antigas, acidentes esquecidos, caminhões abandonados à beira do caminho, rostos de motoristas que nunca chegaram ao destino. Compreendi então. Aquele trecho de estrada era um ponto de acúmulo. Um lugar onde mortes haviam se sobreposto ao longo do tempo, alimentando uma energia densa, maligna. Os espíritos não queriam apenas assustar. Eles queriam continuidade. Queriam um corpo, um veículo, um movimento. Minhas mãos se moveram sozinhas. Seguraram o volante com firmeza. Ajustaram a marcha. O caminhão deu um tranco, como se estivesse despertando. O motor rugiu brevemente, sem estabilidade. Senti algo se instalar dentro de mim. Não era uma posse completa, mas uma tentativa. Uma invasão parcial, explorando minhas fraquezas, meu cansaço, meu medo acumulado da estrada. Cada pensamento de desistência tornava aquela presença mais forte. Lutei como pude. Forcei minha mente a se concentrar em algo sólido, real. O peso do corpo no banco, o cheiro do estofado, a textura do volante sob os dedos. Qualquer coisa que me lembrasse de que eu ainda estava ali. As sombras reagiram. Elas se agitaram levemente, como se estivessem frustradas. O círculo se manteve, mas a energia parecia oscilar, instável. Eu sabia que não teria muitas chances. Ou eu retomava o controle naquele momento, ou aquela estrada me transformaria em mais um condutor sem destino. Reuni forças que eu não sabia que ainda tinha. Cada respiração parecia uma batalha silenciosa contra algo que queria me apagar aos poucos. Minhas mãos suavam no volante e meu corpo inteiro tremia, mas eu ainda estava consciente. E isso parecia irritar aquelas presenças. As vozes no rádio se intensificaram, misturando murmúrios e intenções conflitantes. Não havia palavras claras, apenas a sensação de dezenas de vontades tentando se sobrepor à minha. O painel piscava sem controle e os faróis começaram a enfraquecer novamente. Fechei os olhos por um instante e girei a chave com força. O motor respondeu. Não de imediato, mas com um esforço pesado, como se algo estivesse sendo arrancado à força de dentro dele. O caminhão ganhou vida de forma irregular, vibrando como um corpo febril. As sombras ao redor reagiram instantaneamente, recuando alguns passos, mas sem desaparecer. Engatei a marcha. Quando o caminhão começou a se mover, senti uma resistência invisível, como se a estrada tentasse me segurar. O volante puxava levemente para os lados, buscando me manter naquele ponto específico, naquele trecho amaldiçoado. Acelerei. As sombras começaram a se desfazer à medida que os faróis avançavam, dissolvendo-se na escuridão do campo. A presença dentro da cabine recuou, mas não se foi completamente. Ela ainda estava ali, observando, esperando uma nova oportunidade. O retrovisor mostrou algo que gelou meu sangue. Por um breve momento, vi várias silhuetas paradas no meio da estrada atrás de mim. Figuras humanas, imóveis, observando o caminhão se afastar. Algumas pareciam incompletas, outras distorcidas, todas presas àquele lugar. Não olhei de novo. Continuei dirigindo, mantendo a velocidade, sem ousar diminuir. Aos poucos, a estrada voltou a parecer normal. Os campos se abriram. O ar ficou menos pesado. O painel estabilizou. O rádio voltou a funcionar, tocando uma música comum demais para aquele horário. Só parei quando vi as primeiras luzes de uma cidade distante. Encostei o caminhão no acostamento e desliguei o motor. O silêncio ali era diferente. Não opressor, apenas vazio. Apoiei a cabeça no volante e fiquei assim por alguns minutos, tentando processar o que tinha acontecido.
Quando voltei a olhar pelo para-brisa, a estrada atrás de mim parecia comum. Mas eu sabia. Sabia que aquele trecho ainda existia. Que as sombras ainda estavam lá, presas, esperando outro caminhoneiro cansado, outra madrugada silenciosa, outra pane inexplicável. Desde aquela noite, evito estradas rurais depois da meia-noite. E quando não tenho escolha, mantenho o rádio ligado, os faróis no máximo e a mente focada em seguir em frente. Porque aprendi da pior forma possível. Algumas estradas não querem apenas ser atravessadas. Elas querem ser habitadas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!